Lição do sétimo ano, o PET, da terceira semana de História. A primeira atividade pede para você consultar esses sites aqui, para depois você preencher uns dados, informando sobre importações e exportações. Então vamos lá. Cite 10 produtos importados pelo Brasil. Então eu coloquei a listinha de 10 aí, que são produtos manufaturados, medicamentos para medicina humana e veterinária, óleo combustível, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes. Essas são substâncias usadas no combate de praga a plantações, em residências, etc. O 7. Compostos heterocíclicos. Esses compostos heterocíclicos são compostos químicos que dão origem a exemplo aí a enxofre, oxigênio, nitrogênio, enfim, não entendo muito sobre esses compostos químicos não, mas é isso aí. 8. Plataforma de perfuração ou de exploração, dragas e etc. Essas dragas aqui são parte dessas plataformas e elas são destinadas a tirar do fundo do mar lodo, lama, areia, entre outros. Naftas é o 9. As naftas são também produtos químicos. É a matéria-prima usada na petroquímica. É usada praticamente para obter compostos como eteno, benzeno, xileno, né? Mas o mais comum aí é o gás de cozinha, é o gás que a gente usa na nossa casa, o consumo final, o mais comum para nafta é isto. E 10 automóveis de passageiro. Cite 10 produtos exportados pelo Brasil. Soja, petróleo, minério de ferro, óleo de combustíveis, carnes bovinas, celulose, carnes de aves, farelo de soja, demais produtos manufaturados e café. Cite 10 países que vendem para o Brasil. Alemanha, Espanha, México, Japão, Índia, China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Chile. Cite 10 países que mais compram do Brasil. China, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Coreia do Sul. Tem um errinho aqui de digitação. Elimina isso. México, Itália, França, Japão e Chile. Atividade 2. Vamos aprofundar no conceito de metalismo de balanço comercial favorável. O metalismo era uma teoria econômica que dizia que a riqueza de um país podia ser medida através da quantidade de metais preciosos, ouro e prata. Esses metais em grande quantidade possuídos dentro do território. A balança comercial favorável, como desejavam ter sempre grandes reservas de ouro e prata, os países lutavam para que o saldo de suas importações, tudo o que compravam, fosse menor do que suas exportações, tudo o que vendiam. Isto é, vender mais do que comprar. Quando as exportações são maiores e as importações são maiores que as importações, registra-se um superávit na balança. E quando as importações são maiores que as exportações, registra-se um déficit. Aí está a questão número 1. Você acha que apenas metais preciosos são importantes para a economia de um país? A resposta, obviamente, é não. Você pode aí até colocar, basta você olhar nas questões anteriores que você irá perceber quantos outros materiais são importantes para o país, né? Vários outros elementos são importantes, né? Tanto petróleo, indústria têxtil, comida, eu até coloquei um mapinha aqui mais ou menos, para vocês terem essa noção. 2. Pesquise e registre que outros metais, além do ouro e prata, são importantes na indústria. Aí tá aqui, ó, alumínio, zinco, ferro, ouro, prata,
cobre, chumbo e magnésio. Tem um pouquinho aqui de cada para vocês darem uma olhadinha. 3. Com a ajuda de um dicionário, coloque os conceitos de déficit e superávit. O que é o déficit? Na balança comercial, por exemplo, ocorre quando há um volume maior de importações, compra de produtos maior do que as exportações, venda. Neste caso, o país está aumentando a sua dívida com outros países. E o superávit representa um volume maior de exportações do que de importações, ou seja, o país está vendendo mais os seus produtos, arrecadando capital do que comprando. Então, é muito mais interessante que a balança esteja ligada no superávit do que no déficit, né? Porque para manter essa balança comercial favorável, é melhor que venda mais do que compre mais. Entendeu? Atividade 3. Posse das colônias. Quais eram os principais produtos de algumas das colônias portuguesas? Aí tá aí, a colônia, o continente e os produtos. Colônia, Angola, continente, África. Qual produto que eles retiravam de lá? Escravos. Colônia, Goa, continente, Ásia, tiravam de lá especiarias, temperos em geral, cravo, canela, óleos aromáticos e ouro. Brasil, colônia, continente, América. O que extraíam do Brasil? Pau-brasil, açúcar, ouro e diamante. E eu vou deixar embaixo aí, na hora que eu coloquei aqui, o site meio que parece que deu uma cortadinha, mas eu vou deixar na descrição todos os sites de onde foram tiradas informações sobre importações e exportações, caso você queira dar uma lida e ficar mais por dentro do assunto, ok? Então, chegamos ao fim de mais uma correção e até a próxima. 7º ano, 4ª semana do PET de História. Fique por dentro dos conceitos. Como você deve lembrar, a evolução humana começa há 6 milhões de anos atrás, nas savanas africanas, onde surgiram os primeiros hominídeos. Eles foram evoluindo, dando origem a diferentes espécies. Há cerca de 3 milhões de anos, surgiu o primeiro ser humano, o Homo habilis ou Homo sapiens. Ele dará a origem ao Homo erectus, seu descendente que surgiu há 1,8 milhões de anos. Foi a primeira espécie humana a atingir outros continentes. Há cerca de 200 mil anos, surgiu o Homo sapiens sapiens. Há aproximadamente 100 mil anos atrás, saiu do continente uma série de ondas migratórias, atravessou a Eurásia e atingiu as Américas. Ainda surgiram outras espécies, como o Homo de Neandertal e o Homo floresiensis. Todas essas espécies desapareceram há mais ou menos 30 mil anos. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês dos principais hominídeos. Atividade 1. Depois de ter lido o texto sobre evolução humana, complete a linha do tempo com o que aconteceu em cada um dos marcos temporais. Aí tá lá, 6 milhões de anos, 3 milhões de anos, 1,8 milhões de anos, 200 mil anos, 30 mil anos. Era necessário você voltar naquele textinho que eu acabei de ler e colocar. Não, 6 milhões de anos. A evolução humana começa há 6 milhões de anos atrás, nas savanas africanas, onde surgiram os primeiros hominídeos. Eles foram evoluindo, dando origem a diferentes espécies. 3 milhões de anos. Surgiu o primeiro ser humano, o Homo habilis ou Homo sapiens. Ele dará origem ao Homo erectus. 1,8 milhões de anos. Surgiu o Homo erectus. Foi a primeira espécie humana a atingir outros continentes. 200 mil anos. Surgiu o Homo sapiens sapiens. 30 mil anos. Há mais ou menos 30 mil anos, todas essas espécies, o Homo de Neandertal e o Homo floresiensis, desapareceram.
Então, tudo que aconteceu, você teria que colocar em cada um desses pontinhos aqui. Atividade 2. Depois de pesquisar como viviam os africanos e os nativos da América antes da chegada dos europeus, preencha o quadro abaixo com suas contribuições para a nossa cultura atual. Então tá aqui, contribuições dos indígenas, né, e dos africanos. No vocabulário, religião, culinária e tal, eu vou ler um por um. Vamos começar pelos indígenas. Vocabulário, carioca, catupiry, tamanduá. Religião, superstições, exemplo, bater na madeira, tipo, você quer isolar alguma coisa que tá ruim, não, isola, bate na madeira. Para os indígenas, os espíritos viviam nas madeiras, nas árvores, e eles levavam as coisas ruins. Culinária, mandioca, canjica, pamonha. Dança, cateretê, caiapó, jacundá. Arte, cestaria, cerâmica, pintura corporal, máscara e plumagem. Na música, instrumentos de sopro como apito e também chocalhos. Medicina, arruda, boldo, catuaba, chás em geral, sálvia, são tudo herança dos indígenas. Quando você lá na escola, que você vai lá dizer que tá com dor de cabeça, o que eles dão para você tomar lá na cantina? Boldo. África. Vamos ver as contribuições da África. Vocabulário: moleque, cachaça, fubá, caçula. Religião: o candomblé. Culinária: acarajé, quibe, cuscuz, feijoada. Dança: capoeira, congada, maracatu. Arte: escultura em madeira, máscara e pintura. Música: berimbau, tambores, cuíca e reco-reco. E na medicina, gengibre e outras ervas medicinais. Mas enfim, foi só isso, a correção da 4ª semana do PET.